Voltamos, ouvintes, que o nosso programa é Encontro com a Justiça. Você pode participar. Atenção, telefone 35720760. Faça as suas perguntas e a jornalista Paula Mayra vai responder aqui. Paula, eu estou fazendo um curso nesses 2 dias, quinta e sexta-feira, promovido pela Escola Nacional de Magistratura, o título é Ativismo Judicial. Existe ativismo da comunicação social? Os jornalistas têm esse ativismo ou eles são mero robôs que obedecem à pauta que o patrão lhes dá? Bem, eu diria que o jornalista, ele é um ativista por princípio. Porque é papel ético, está no nosso Código de Ética, que o jornalista ele é um defensor dos direitos humanos, da democracia, da liberdade de expressão. Então, isso é claramente um indicador de que nós somos atores políticos na sociedade. Né? Não é um profissional meramente técnico, ele tem um papel transformador. E, nesse sentido, infelizmente, na prática, nós somos cerceados, porque o nosso Código de Ética é violado sistemática e cotidianamente por nossos patrões, que, infelizmente, acabam nos instrumentalizando e criando seus próprios manuais empresariais, em que eles alegam que, em nome de uma suposta neutralidade, imparcialidade, os jornalistas não deveriam tomar posição na sociedade. É interessante você estar falando, Paulo. Tem um livro, de novo eu com meus livros, né? Tem um livro do Cláudio Abramo, A Regra do Jogo. O Cláudio Abramo era o editor da Folha de São Paulo. E quando a Folha entrou de cabeça financiando a Operação Bandeirantes, financiando os grupos de tortura, o Cláudio e toda a turma que trabalhava com ele foi demitida da Folha de São Paulo. O Cláudio ficou numa situação tal que ele foi embora para Nova York, foi para o exílio. E assumiu a redação, nesse período negro, nesse período obscuro da Folha de São Paulo, o Boris Casoy, que trouxe a corja toda ligada à repressão para dentro da Folha. E o Cláudio vai embora. Né? Em 7h30, o Frias vai para Nova York. Cláudio volta, assume de novo o jornalismo. Como? Há menos de 2 anos você me exonerou e botou aquela turma lá ligada à repressão. Ele falou, não, mas vai ter abertura. E eu preciso preparar o jornal para o momento em que tiver abertura. E nós vamos iniciar a campanha pelas diretas. E aí o Frias exonera o Boris Casoy e a turma dele, volta o Cláudio Abramo, né, com a turma dele toda de novo, e a Folha de São Paulo é o primeiro jornal que vai falar em eleições diretas para a presidência da República. Né? Então é muito interessante esse livro do Cláudio Abramo, que fala assim, a regra do jogo. O dono do negócio é que dá a linha editorial, né, e que no dia a dia chega a fazer esse tipo de coisa, exonerar toda uma redação, né, que tem uma linha progressista, uma linha comprometida com a liberdade, com os direitos humanos, e colocar um outro pessoal, né, ligado, né, à repressão, ao comando de caça aos comunistas, à Operação Bandeirantes, etc. Né? É interessante essa obra, como é que ela mostra o que o jornalista vivencia no dia a dia, né, com esse sistema que a gente tem de empresas de comunicação, né, visando lucro, né, e que não precisa financiar a campanha, Ciro. Isso é que é complicado, essa decisão do Supremo ontem, porque eles têm uma mercadoria que é a notícia. Então, as empresas de comunicação no Brasil podem se tornar um partido político mais poderoso. O cara não precisa de financiar a campanha, mas pode, né, fazer ou desfazer, né, um candidato, como aliás é outro tipo de livro. Né, a imprensa faz e desfaz um presidente. Né, você vê, Damasceno, como que a mídia elegeu o Collor. Você vê, como eu coloquei na primeira pergunta, e que independe do tipo de governo, da cor do governo. Você vê na Argentina, hoje a Cristina, segundo se noticiou, aí é sob censura mesmo, impede a compra de jornal, de papel jornal, para o jornal de oposição a ela publicar. Não, na Venezuela você vê a questão também que fechou os opositores. Sim, o Clarim é dono das rádios. Então, depende de quem está, porque a prática do governo faz a mesma coisa. Depende da cor. O jornalismo ideal para a sociedade, ele precisa ter, na verdade, autonomia e independência em relação a governos e ao capital. Sim. Agora, o desafio é como construir a sustentabilidade desse jornalismo, que garanta essa liberdade de fato para fazer um jornalismo que sirva à sociedade uma informação que a sociedade reconheça, inclusive, como necessária para pautá-la nas suas decisões do dia a dia. O jornal ele tem que expressar a posição A, B, C, de A a Z e deixar que o leitor colha a sua impressão. Mas é preciso ter um
prisma. Mas deixa eu te falar da Argentina, o Clarim é dono de rádio, jornal, televisão da indústria de papel. Portanto, se você quiser ter um jornal na Argentina, tem que comprar o papel deles. Vai ter que comprar o papel deles. Eles podem não querer te vender papel ou pode inviabilizar seu negócio, seja pelo preço, seja pelo não fornecimento. É muito complicado quando a gente tem esse oligopólio, né, na mídia, que tudo fica na mão de um empresário só. Né? É o que ela falou, é o pré-capitalismo. Eu gosto muito do modelo dos Estados Unidos. Né? Quem é dono de um jornal não pode ser dono de jornal, rádio e televisão na mesma base. Assim como os bancos nos Estados Unidos não são bancos nacionais. Os bancos lá são bancos estaduais. O único banco nacional que tem é o FED, né, que seria o nosso Banco Central aqui. Que é então, privado, inclusive, né? Eu gosto desse modelo, né, de impedir, né, o monopólio, assim como nos bancos. O FED foi criado pelos bancos para ser um gestor maior dos bancos. Ele não é uma entidade do governo em si. Exato. O nosso ouvinte aqui, Gilberto Costa, jornalista e editor do jornal O Nordestino, está mandando um abraço aqui para Paula e diz que o programa está muito bom. Muito obrigado, Gilberto, pela sua participação. Eu não sei se você já é filiado ao sindicato, mas nós estamos fazendo campanha aqui. Filie-se ao sindicato. Ano que vem tem eleição, né? E vocês, e filie todos os jornalistas do jornal O Nordestino. Nós temos que fortalecer o sindicato. E eu sou nordestina, então... Então estamos em casa. É um irmão aí. Então, irmão, você sabia que nós vamos ter uma homenagem aí na Escola de Samba Golfinhos do Rio de Janeiro, e você, como nordestina, tem que estar lá prestigiando, porque o enredo vai ser a história do juiz Ciro Darlan. Então você tem que estar lá. Pois é, é Golfinho da Guanabara ou Golfinho do Rio de Janeiro? Golfinho do Rio de Janeiro. Golfinho do Rio de Janeiro. Olha aqui, a Márcia do Leme está fazendo aqui uma pergunta. Existe uma fiscalização por parte do sindicato e da própria justiça trabalhista para garantir a proteção dos direitos jornalistas? Boa pergunta, hein? Onde forem violados esses direitos? Existe, e eu diria que nos últimos 2 anos, desde que a gente assumiu a direção do sindicato, a gente tem incrementado muito o nosso trabalho no jurídico, né? Recorrendo a todas as nossas possibilidades de defender os direitos dos trabalhadores por intermédio de denúncias no Ministério Público do Trabalho e também recorrendo ao Ministério do Trabalho e Emprego para as fiscalizações nas empresas. Agora, a gente compreende que essa é uma ação necessária, mas não é o suficiente. A gente precisa também que a nossa categoria se assuma mais como categoria e se una mais, se organize e se mobilize para fazer a necessária pressão política para reivindicar o respeito aos seus direitos. Porque tem patrão que prefere pagar uma multa de fiscalização do que respeitar o direito. O nosso repórter Silvio Augusto. Bom dia, Silvio Augusto. Está lá do outro lado da Bahia e vai participar do nosso programa. Faça aí a pergunta, Silvio Augusto. Seja bem-vindo. Bom dia, doutor. Doutor, eu estou aqui exatamente nesse momento com o senhor J. Florencio, que é presidente da Associação dos Taxistas aqui por Itaboraí, que também é jornalista. Senhor Florencio, bom dia. Faça a pergunta e a pergunta pauta do programa, por gentileza. Bom dia, doutor Ciro Darlan, aqui pelo J. Florencio. Doutor, a minha pergunta é porque, ao invés do governo, dentro da educação, capacitar para que continuasse jornalista ser representado por ter feito faculdades, por ter instituído cursos, o governo resolveu abrir mão da faculdade e quer que essa função exista com plena capacidade. Pelo que eu entendi, é a questão do diploma dado pela faculdade ou o registro do Ministério do Trabalho, né? A Paula vai responder essa pergunta aqui. Obrigado, companheiro aí, jornalista e taxista, pela sua pergunta e pela audiência do nosso programa aí. Obrigado, Silvio. Ok, professor. Silvio Augusto, da Rádio Rogério. Bem, essa questão do diploma é muito polêmica e tem gerado, enfim, muito debate na nossa categoria. E, neste momento, a categoria, no nível nacional, está organizada numa campanha para a reconquista da obrigatoriedade do diploma para o exercício profissional. Só que a gente, neste momento, está submetido
há uma decisão do STF no sentido de garantir o direito ao registro profissional, mesmo sem o diploma de formação em jornalismo nível superior. E, enfim, como mais do que nunca os magistrados sabem e os ouvintes, a gente não deve discutir, tem que cumprir essas decisões. E, na verdade, eu acho que a gente tem um debate muito mais complexo do que simplesmente discutir se precisa ou não de um diploma para atuar no jornalismo. Eu acho que o debate necessário, fundamental, anterior a esse, é o sobre a formação. Qual é essa formação que a gente tem hoje? Porque uma das graves ameaças que a gente sofre ao jornalismo é que na academia, hoje, ao invés de formar profissionais com pensamento crítico sobre a sua profissão, sobre o mercado em que vão atuar e sobre seus princípios éticos, a gente tem muitos cursos que acabaram se voltando para formar para o mercado, para atender as demandas dos nossos empregadores. E aí isso vai criando um círculo vicioso que vai empobrecendo a qualidade do jornalismo e prejudicando a sociedade como um todo nesse sentido. Por exemplo, Paula, os grandes escritores brasileiros, todos eram jornalistas, né? Machado de Assis, Monteiro né? Era jornalista, Monteiro Lobato, a Clarice Lispector, né? Era cronista do Jornal do Brasil. Também, os diplomatas. Sindicalizada. Sindicalizada, exatamente. Eu tenho a cópia da carteirinha da Clarice. Então, é algo... os grandes, né, escritores do Brasil, né, eram jornalistas. Isso, nesta formação capenga que você fala aqui, o pessoal acaba formando para atender o mercado e escrever uma laudazinha, né, ali de uma formatação padrão, né, num padrão de escrita que você não distingue se é A ou B que escreveu aquilo, né? Isso empobrece a própria categoria, empobrece a informação, empobrece a própria língua. Agora, com essa decisão do Supremo, diminuiu a procura dos cursos de jornalismo, de formação de jornalismo? Bem, num primeiro momento se verificou. Me parece que agora, aos poucos, vem retornando o interesse pelo curso, até porque ainda prevalece o interesse dos empregadores de grande porte por profissionais que vieram da universidade. A gente tem vários depoimentos de gestores, né, das redações, de que, de fato, é mais fácil trabalhar com quem teve a formação específica. Mas eu diria que, às vezes, se faz muita confusão entre o jornalismo opinativo e o jornalismo que é o jornalismo do noticiário, né, que narra o cotidiano ou investiga, né, o que ocorre nos campos da política, da administração pública, enfim, do dia a dia, né, das cidades e do país. Eu diria que eu pessoalmente compreendo que para escrever artigos sobre opinativos, né? A gente não necessariamente vai ler só artigos escritos por jornalistas. Acho fundamental a contribuição na sociedade do pensamento de pessoas das mais diversas áreas. É comum também, assim, fazendo essa interface, que tem muitos jornalistas escrevendo livro de história, né? Sim. Eles saíram só de noticiar para escrever sobre a história. E que estão vendendo muito. Mas não torna esses jornalistas historiadores. Historiadores, exato. A Academia Histórica critica muito esse tipo de produção jornalística histórica, né? Por não ter a formação do historiador. Eu acho que esses jornalistas têm que, na verdade, assumir um desafio muito grande quando cumprem esse papel. E, na verdade, eles vão se pautar pelo trabalho de historiadores. Né? Como jornalistas, o que eles podem fazer é compilar conhecimento de historiadores. Uma linguagem mais amena. Isso, apresentar isso de uma forma mais palatável. Paulo, no jornal, na imprensa escrita, e embora isso se verifique, não é tão acentuado. Mas na televisão, né, eu não consigo, ainda mais depois de ter feito uma tese de doutoramento sobre análise de discurso em campanha eleitoral na televisão, eu não consigo ver um jornal, né, ver a notícia no jornal sem ver a opinião. Você tem a impressão de que o jornalismo televisivo, ele é opinativo? O jornalismo, ele acaba sendo opinativo até quando ele não se propõe a ser ou faz o máximo para evitar esse caráter.
Porque quando a gente faz um discurso, seja na TV ou um texto, a gente já está passando ali uma opinião quando a gente elege o que vai ser a informação principal, que vai encabeçar o texto. A gente vai ter que escolher o que não vai entrar e o que vai entrar, porque há limite no caso da TV e de rádio de tempo, e no jornal do espaço. Então, o próprio recorte que se faz já traz ali a escolha do profissional do que ele achou que era mais importante. Então, de alguma forma, vai haver um sentido ali que diz respeito ao filtro daquele profissional ou do veículo ao qual ele está vinculado. E hoje, na verdade, o que predomina é a linha imposta pelos donos, né, dos veículos de comunicação para o que sai publicado ou divulgado, seja em radiodifusão ou impressos. Os nossos ouvintes estão participando através do telefone 35720760, e a ouvinte Ana Célia, lá da Tijuca. Obrigado, Ana Célia, pela sua participação e pela audiência. Ela quer saber o seguinte: sobre a questão da substituição dos profissionais de jornalismo nas emissoras por atores, atrizes sem formação. Bem, a gente vive um fenômeno muito curioso, que de um lado você tem muitos artistas fazendo o papel de jornalistas, o que eu considero problemático, e também temos muitos jornalistas que começam a migrar para um papel de artistas. Eu fiquei observando outro dia que pelo menos meia dúzia de nomes entre os jornalistas que eram referência, né, de fama nos jornais televisivos da Rede Globo, viraram apresentadores de programas de humor ou entretenimento. Isso me preocupa também, tanto quanto essa introdução de artistas e celebridades para fazer o papel do jornalista na realização de entrevistas, na produção de reportagem. Porque eu acho que a gente acaba contaminando o caráter do jornalismo, que é coisa séria, né, para a sociedade, como se fosse entretenimento, e acaba confundindo a imagem dos jornalistas e do jornalismo quando transforma jornalistas em artistas, celebridades. Isso é um debate que a sociedade precisa fazer. Paula, e a questão do gênero na profissão? O jornalista homem, mulher, isso tem uma diferença? É tratado diferente? Ou Bem, tem. O machismo que impera, infelizmente, ainda na nossa sociedade de um modo geral, ele se reproduz no meio do jornalismo e ainda agrava algumas condições. Por exemplo, a mulher no Brasil, de modo geral, já ganha menos que o homem, cumprindo as mesmas tarefas, as mesmas funções profissionais. No jornalismo, ela ganha ainda menos, quase 3 vezes menos que o homem, cumprindo as mesmas funções. Mas ela tem uma pauta específica para a mulher, por ser mulher ou não? Bem, na verdade, hoje, 63% dos jornalistas no Brasil são mulheres. Sendo que o curioso é que nós somos a maioria na base e somos... A minoria no topo. Quase não tem mulher na cúpula do jornalismo no país. Emblemático. Mas no sindicato tem, né? Pois é. Na volta eu falo do caso emblemático. Vamos fazer um pequeno intervalo. Hoje o nosso programa está bombando com a participação de muitos ouvintes através do telefone 35720760. Muito bom o programa aqui com a jornalista Paula Mayram, que é presidente do Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro.